senhor relator geral, eminentes deputados, o que o povo quer no Estado Democrático de Direito é um Código de Processo Civil afeiçoado aos direitos e às garantias fundamentais. E é por isso que doutrina moderna até sugere hoje a mudança, ao invés de chamar Estado Democrático de Direito, o Estado seja chamado Estado dos Direitos Fundamentais. Muito obrigado pela atenção e pelo convite. Com a palavra, Abner Ferreira, pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, Ministério de Madureira, Rio de Janeiro. Senhor presidente, deputado Nelson Trade, eu quero saudar aqui a Vossa Excelência, ao meu amigo deputado Sérgio Barradas. Já tivemos aqui alguns bons embates, não é? No campo das ideias, no Estatuto das Famílias. Tivemos um belíssimo debate, estivemos juntos. Quero saudar aqui meu querido papai, o bispo Manuel Ferreira. Quem é rei sempre será magistrado. Meu eterno deputado federal, meu querido amigo deputado Eduardo Cunha, a quem agradeço a honra da sua indicação, um dos melhores quadros que essa nação tem e um dos grandes defensores da Igreja Evangélica no Brasil. Eu sou pastor, mas quero saudar também meu amigo deputado federal Marco Feliciano, meu amigo pessoal Ronaldo Fonseca, pastor Paulo Freire, deputado federal brilhante, a todos os demais deputados que aqui estão, o deputado Vicente Arruda, o deputado José Bonifácio, não é? Padrão moral dessa casa, deputado Paz Landinho, a reserva moral da nossa Câmara dos Deputados. Agradeço a todos os amigos, os senhores, as senhoras. Eu vou pedir licença, eu sou pastor evangélico, mas sou também advogado. Eu sou presidente do Conselho Jurídico da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, cujo presidente é meu pai, bispo Manuel Ferreira. Sou também presidente do Conselho Jurídico do Conselho Nacional de Pastores do Brasil. E como advogado sou um sobrevivente do abusivo, inconcebível e incoerente exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou um sobrevivente. Eu trouxe algumas matérias aqui que eu gostaria de passar às mãos dos senhores. Eu deixei nas mãos e eu quero fazer nas minhas palavras, que aqui está escrito para não cometer erros. Advogado novo pode se exceder nas suas palavras. A reforma do Código de Processo Civil reforça os reclames da doutrina por um processo mais sério e econômico, uma vez que passou a ser lapidado, aresta por aresta, por leis que modificaram seu conteúdo. O Código de Processo Civil é o que contém regras mínimas para regular as partes em juízo. É o manual do procedimento entre o juízo e as partes, para tentar elucidar aqui. O direito processual, portanto, é um mero instrumento para a realização de um direito material. Um direito processual que aniquila o direito material, porque impede a sua concretização a tempo, não encontra guarida no texto constitucional. Agora, nós estamos vivendo no Brasil a era do abaixo à burocracia, tudo em nome de uma pseudo-celeridade. As reformas do Código de Processo Civil tentam desburocratizar o sistema processual. Esse é o fim maior da reforma em questão. Tudo que nós ouvimos aqui, mais ou menos, para celeridade, vamos abaixar a burocracia. Então, nós vivemos na era do sincretismo processual. Essa palavra é uma palavra muito em voga hoje, senhor relator. O sincretismo processual é a técnica legislativa e judiciária de apertar simultaneamente o mesmo processo, execução e conhecimento, ou cognição. É mais ou menos assim. No momento em que se conhece, se executa. Vai se conhecendo, vai se executando. Ou seja, à medida que o juiz vai conhecendo, e de acordo com as necessidades delineadas pela relação do direito material apresentada e a tutela perseguida pelo autor, vai também executando, satisfazendo provisoriamente, fulcrado em juízo de verossimilhança ou probabilidade. Eu não disse certeza, eu disse probabilidade. Porém, Lavoisier já dizia há séculos atrás que uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. Essa reforma tem a nítida finalidade de compelir cada vez mais o sincretismo processual. Muitas vezes, como foi o caso, as reformas possuem um foco diminuto,
voltado somente ao objeto que se propõe, perdendo a visão sistêmica tão necessária em âmbito de reforma, o que causa incoerências e incongruências na melhor das hipóteses. Senhores deputados, negar conhecimento ou provimento a um recurso é o caminho mais fácil para agilizar o processo, só que não cumpre a finalidade da atividade jurisdicional. O novo Código pretende reduzir a tempo para a resolução de uma demanda judicial 50% das ações individuais e até 70% chegam a falar os mais otimistas nas ações de massa. Porém, senhores deputados, os senhores é que são os reformadores da legislação. Eu afirmo categoricamente que um novo Código de Processo Civil brasileiro é desnecessário. Porque o atual CPC brasileiro, em vigor desde 74, é um dos mais modernos e técnicos do mundo. Tanto é verdade que o novo CPC é desnecessário que o projeto aprovado lá no Senado Federal apresentou em seus dispositivos apenas 80%, ou seja, em seus dispositivos, 80% de regras copiadas literalmente do CPC de 73. 80% foi copiado literalmente. Apenas 700 trazem alguma novidade, boa parte deles muito equivocada. As audiências públicas no Senado por todo o Brasil apenas deram uma aparência de debate e discussão. Muito se falou, mas nada foi de objeto contradição em tais audiências. Nunca na história da democracia brasileira, um código da dimensão de um CPC, Manual de Procedimento entre Juízes e Partes, que possui mais de 1000 artigos, foi aprovado em apenas 6 meses de tramitação em uma casa legislativa. 180 dias, no afogadilho, no meio de uma pressão de denuncismo extraordinária que estava acontecendo do lado de lá. Saiu daqui e foi para lá. O Senado que não debateu o projeto e que o aprovou com uma rapidez extraordinária, o fez valente de uma vergonhosa figura de voto simbólico. Havia meia dúzia de senadores no plenário quando da sua aprovação. E ainda tem o equívoco, na melhor das hipóteses, de levar-se esse projeto de lei para um controle prévio de constitucionalidade do lado de lá, no Supremo Tribunal Federal, para dar uma ideia assim de uma lei chapa branca, como dizendo, ó, já está tudo aqui, nós já analisamos, aqui já está tudo constitucional, está tudo certo, pode aprovar. Só que eu quero dizer aos senhores o seguinte, constitucionalidade é vista aqui, ó. Aqui é a casa de analisar a constitucionalidade. Se a Casa dos Nobres não quis fazer, eu tenho certeza que vossas excelências, como deputados e legisladores que são, porque o magistrado é um aplicador do direito legislado por vossas excelências. Ele não tem a resposta final, ele é um operador do direito. Vossas excelências é que tem o poder de legislar. Eu tenho certeza, lá é a Casa dos Nobres, mas aqui é a Casa do Povo. Eu tenho certeza que vossas excelências vão levar isso com muito mais cuidado. É preciso ouvir os senhores deputados, os juristas profissionais, aqueles que lidam com o processo na prática no seu dia a dia. Com efeito, o princípio constitucional do devido processo legal presta-se exatamente para assegurar as partes num processo cujo trâmite está previamente estabelecido e que, obviamente, é harmônico com outros princípios democráticos. Entretanto, o que se percebe nesse novo texto do Código de Processo Civil é que ele foge a esses princípios, criando um devido processo legal segundo o entendimento de cada juiz. O juiz de primeira instância vai poder tudo. E colocar o juiz acima da lei com o intento de dar mais rapidez aos ritos. Trata-se de uma reforma precipitada e desnecessária, que tenta acobertar problemas da justiça em termos de estrutura e funcionamento. E eu vou discordar, peço vênia para discordar de todos os oradores que por aqui passaram, ou se não a metade, porque eu vou numa linha totalmente errada ou equivocada, pode ser da minha parte, mas sou uma voz o que clama no deserto, como era João Batista no tempo de Jesus. Não se pode culpar as questões processuais pelas mazelas do judiciário brasileiro. Problema da justiça é de gestão. Não é de legislação. Legislação, vossas excelências estão fazendo da melhor maneira possível. Problema do judiciário é gestão.
Estamos no rumo de um novo processo civil autoritário, com um viés despótico extraordinário. É necessário, imprescindível e urgente que se assuma de uma vez por todas que também para administrar a coisa pública é necessário uma gama de conhecimentos de gestão e gerência administrativa. Juiz é para julgar, não é para administrar a coisa pública. As constantes alterações do Código de Processo Civil visam combater os resultados e não as causas. Não parte do exame das causas desses congestionamentos, pelo que os males da morosidade jamais serão removidos. Senhores deputados, enquanto houver um hábil e competente advogado na ponta de uma mesa de audiência, sempre vai haver a possibilidade de se criar milhares de expedientes, incidentes, chincanas, empecilhos processuais, sejam legais, sejam regimentais, sumulares, para admissão e conhecimento de recursos à segunda e à terceira instância. Então, se a gente for seguir essa lógica burra do sincretismo processual, é melhor abolir todos os recursos. Vamos exterminar o agravo, o pré-questionamento, as exceções e impugnações, os incidentes de suspeição, as decisões interlocutórias, os embargos declaratórios, a reconvenção, a denunciação malídia, o litisconsórcio, o instituto da produção das provas admitidas no direito, a fase saneadora do processo. Vamos expurgar direitos brasileiros preliminares, as alegações finais, os embargos declaratórios, os infringentes, os divergências. Vamos eliminar isso tudo. Por fim, para nós agilizar e celerizar, vamos expurgar também o profissional habilitado e competente, perito na operacionalização do direito, que é o advogado. Com certeza, se assim o fizermos, nós vamos conseguir ter um poder judicial ágil, atingindo metas de julgamentos estratosféricas. Poder judiciário vai poder dizer e ter números e estatísticas invejáveis. Devemos esposar para o mundo inteiro como a nação mais célere em promover julgamentos no mundo. Mas, senhores deputados, todos descobrirão, em um futuro bem próximo, que estamos respirando os ares de um país autoritário, típico dos estados despóticos. Os ventos da Venezuela começam a bater na América do Sul mais forte, os ventos da Argentina, os ventos da Colômbia. Por fim, a gente extirpa da Constituição também os princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da afronta ao contraditório. Aproveitamos, riscamos também da Constituição a necessidade do advogado para a administração da justiça. Aliás, aproveito para perguntar por onde é que anda a OAB. Eu gostaria de perguntar aos nobres deputados, porque vossas excelências é que interessa esse debate. É para vossas excelências que são os legisladores. Será que esses recursos processuais, quando foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro, visavam, objetivavam, tinham como foco a proliferação de excesso de recursos de natureza protelatória, como se diz hoje? Tinham por finalidade postergarem sentenças de decisões líquidas e certas? Houve a má-fé da parte daqueles legisladores de então? Ou ao longo do tempo, pela habilidade de operadores do direito, foram solenemente manipulados, contando sempre com a falta de objetividade, sapiência, conhecimento científico e despreparo de magistrados mal formados em academias jurídicas. Em alguns casos, alguns sobrevivem até do abusivo e incoerente exames da Ordem dos Advogados do Brasil ou coisas que se o valha. O problema do judiciário brasileiro não é de legislação. O problema do judiciário brasileiro é de gestão. Gestão de qualidade total. O que precisamos é de um desenvolvimento prático de gestão no judiciário. Volto a repetir, precisamos de um choque de gestão no judiciário brasileiro. Eu vou citar alguns graves problemas que eu entendo no judiciário brasileiro que tem que melhorar. Por exemplo, nas justiças estaduais, senhor relator, o problema mais comentado parece outro. Não é a questão de recursos. Quando se diz que o excesso de recursos é que emperra a decisão final, os prazos são mais ou menos os seguintes: 5 dias na mão do advogado,
5 horas na mão do juiz, 5 dias na mão do promotor, 2 horas na mão do escriturário, 24 horas esperando o perito, 100 dias na prateleira criando pó. Totalizando um total de 110 dias, até começar alguma coisa, em que o processo fica estacionado sem que ninguém medite sobre ele, ou tome qualquer atitude, parece maior do que o efetivo trânsito. O profissional que tem um mínimo de experiência na prática forense pode constatar que o judiciário se encontra do ponto de vista administrativo. Cada vez que uma greve prolongada de servidores de justiça acontece, leva 3 a 4 anos para as coisas voltarem à normalidade. O simples ponto facultativo é suficiente para congestionar os serviços. Hoje o tempo médio para efetuar uma simples juntada de petição, senhores parlamentares, é de 4 a 5 meses. Para a expedição do mandato de citação, algumas vezes leva até 9 meses, o período de uma gestação. Entre a data do despacho que ordena o levantamento da quantia depositada pelo executado e a data da efetiva percepção pelo exequente, leva-se no mínimo 6 meses em algumas varas. Varas mal aparelhadas, equipamentos obsoletos, funcionários desmotivados, espaço pequeno para a quantidade de trabalho que todo dia se avoluma, falta de fiscalização por parte dos chefes, falta de iniciativa para a realização de maneira mais dinâmica e produtiva, falta de informatização, falta de capacitação, motivação e remuneração do pessoal da justiça, falta de capacitação específica dos nossos magistrados para administrar cartórios e secretarias. O juiz não pode se agir como um burocrata, só encarregado de lançar e assinar despacho nos processos que lhe são apresentados. Ele é o administrador, o supervisor, o corregedor daquela secretaria e de seus auxiliares, tais como oficiais de justiça e peritos, responsável, portanto, pela ordem e eficiência desse serviço. Vou citar de passagem alguns equívocos que eu julgo que são os mais evidentes desse projeto de lei. Ele está aí, terá que ser reformado. Vamos a eles, então. 1. Texto. Será permitido quase tudo ao juiz, inclusive medidas cautelares sem disciplina prévia, aplicação de multas e sentenças que serão executadas imediatamente, sem necessidade de confirmação por um tribunal. 2. Prevêem a possibilidade do juiz adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito. E ainda, aspas, promover o necessário ajuste, ouvidas as partes e observado o contraditório e a ampla defesa, quando o procedimento ou os atos a serem realizados se revelarem inadequados à peculiaridade da causa. Essas medidas abrem a possibilidade perigosa do descumprimento da lei e avançam sobre os direitos e liberdades dos cidadãos. 2. A eliminação do processo cautelar. Riscaram ele. Com que restarão eliminadas todas as disciplinas e procedimentos específicos. Arresto, sequestro, busca e apreensão, arrolamento, alimentos provisionais, atentado, o que significa poderes cautelares amplos e incondicionados conferidos ao juiz em primeiro grau. A possibilidade de concessão de liminares sem a demonstração do perigo in mora, sob a forma de tutela de evidência ou tutela de vigência, de urgência, melhor dizendo. Tutela de evidência e tutela de urgência, significando, mais uma vez, poderes desmedidos aos órgãos jurisdicionais monocráticos. Isso é um devaneio. Previsão de que os juízes, ao aplicarem a lei, observem, aspas, sempre os princípios da dignidade da pessoa humana. Atenção, senhores parlamentares evangélicos, atente para essa expressão, dignidade da pessoa humana. Estejam atentos a isto. O que representa uma ampliação perigosa do poder jurisdicional, mediante a possibilidade de descumprimento da lei, a pretexto de realização de princípios constitucionais de caráter abstratíssimo. Previsão de que os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão especial, dos órgãos fracionários superiores, aos quais estiverem vinculados. O que representa a volta da ideia de julgamentos vinculantes, em afronta à liberdade de julgar e à criação jurisprudencial espontânea. Na minha opinião, vai surgir aqui a figura do juiz herói, porque ele vai ter que ter muita coragem para abrir uma dissidência jurisprudencial.
antes de sofrer os embates e as pressões externas. Vai ter que ter muita coragem. 7. A possibilidade de aplicação de multa cominatória sem qualquer limite de tempo e em valor em benefício do próprio Estado. 8. Eliminação do efeito suspensivo da apelação. O que significará a precipitação das execuções provisórias em afronta à segurança jurídica. Mas veja só, se é para ter a celeridade, vamos eliminar o efeito suspensivo, só o devolutivo. Mas o advogado pode ir e peticionar e requerer o efeito suspensivo. Então vai atolar os tribunais com o tal do efeito suspensivo, o julgamento do efeito suspensivo. Volta lá e dá cá. Quer dizer, resolve de um lado, mas entope do outro. Vai ficar tudo do mesmo jeito. Isso é piada. A fixação de nova verba advocatícia toda vez que a parte sucumbente recorrer e perder por decisão unânime do tribunal. Lamentável. Algumas, senhor deputado, algumas vezes isso pode ser até legal, mas na maioria das vezes vai ser imoral. A possibilidade de concessão de medidas cautelares de ofício. A exigibilidade imediata por execução provisória de multa aplicada em medida liminar. Absurdo. Exigência do depósito imediato da multa que seja aplicada por ato atentatório do exercício da jurisdição. Estou terminando. A qualificação como ato atentatório à dignidade da justiça, o não comparecimento do réu à audiência da tentativa de conciliação. Ato atentatório à dignidade da justiça. Isso é um atentado contra o cidadão. Projeto institui a figura do amigo da corte, um instrumento jurídico que permite que se convide um detentor de conhecimento, atributo, qualidade, que possa auxiliar o magistrado a dar um parecer que seja útil na formação da sentença. Eu quero saber quem é que vai pagar isso. Quem é que vai pagar o amigo da corte? Os honorários do amigo da corte? Na verdade, isso aqui é uma reserva de mercado para os senhores advogados, promotores de justiça aposentados, não é? Desembargadores, que vão poder ajudar o nobre juiz na missão nobre de julgar. Uma reserva de mercado. Parabéns. Eu não tenho nada contra, não. Só acho que tem que colocar as coisas da maneira mais transparente possível. Aqui é a casa do debate, aqui é a casa do povo. Outra definição equivocada no texto se refere aos honorários pagos aos advogados. Isso é um absurdo. De quem ganha causas com processo contra a fazenda pública. O projeto diz que nos casos em que a ação é contra a União, estados ou municípios, será aplicada uma tabela com faixa de honorário. CPC, Código de Processo Civil, com tabela de honorários. Os percentuais mínimos variam de 10% a 20%, em causa de 200 salários mínimos. E chegam no máximo a uma faixa de 1% a 3% em causa acima de 100 mil salários mínimos. Onde é que está a OAB para nos defender aqui? Não vai valer a pena para eu, advogado, legislar 30, 40, 50 anos, guerreando 10 ou 20 anos contra a fazenda pública, seja da União, do Estado, do município, porque no final, se eu tiver uma verba de 1 milhão de reais que eu vou ganhar, eu vou ganhar só 10 mil reais. Depois de 20 anos de trabalho. Tabela de honorários no Código de Processo Civil. E ninguém falou disso aqui hoje. A justiça brasileira não funciona por falta de vontade política para criar. Não funciona bem por falta de vontade política para criar um poder judiciário eficiente, já que não interessa à administração pública a rapidez dos processos. 60% dos 85 milhões de feitos atualmente que tem a União, o Estado de São Paulo, o INSS e a Caixa Econômica constam como sujeitos pacíficos. 60% é promovido pela União, pelos estados e pelos municípios. 60%. Precisa haver mais racionalidade. E termino dizendo o seguinte. Eu tenho algumas coisas a elogiar. A uniformização do processo eletrônico. Já havia passado o tempo. Parabéns. Isso é certo.
Isto é bom, isto é importante. A aplicação de multa para coibir recursos meramente protelatórios. Parabéns, é isto mesmo. A determinação para que todos os prazos do processo civil corram somente nos dias úteis. Lógico, mais do que necessário, urgente, é racional. O fortalecimento da jurisprudência nos tribunais superiores, pelas súmulas e recursos representativos de controvérsia, como a lei de recursos repetitivos, com ênfase na súmulas vinculantes. E concluo dizendo o seguinte, que eu quero chamar a atenção de vossas excelências. É para o magistério de Francesco Carnelucci, que diz o seguinte: certamente nossas leis processuais não são perfeitas, porém, em primeiro lugar, são bastantes menos más do que se diz. Em segundo lugar, ainda que fossem muito melhores, as coisas não andariam melhor, pois o defeito está muito mais que nas leis, nos homens e nas coisas. Justiça pronta e célere seria o ideal numa sociedade em que não houvesse litígio. Quase nenhum. Mas num país onde entre cada 5 habitantes, 1 litiga judicialmente, impossível. Utópico. Acredito mais na reforma administrativa do judiciário do que na reforma do Código de Processo Civil. William Shakespeare, dramaturgo inglês, legou-nos a lição de que o tempo é muito lento para os que esperam e muito rápido para os que têm medo. Justiça tardia, já dizia Rui Barbosa, é injustiça qualificada. O vaticínio tornou-se imediato. Justiça retardada é justiça denegada. Porém, senhores deputados, não se deve confundir falta de celeridade com prestação jurisdicional a qualquer custo e sem qualidade. Justiça feita às pressas é justiça mal feita. É injustiça onde o Estado juiz, o Estado brasileiro se torna o justiceiro. O juiz, o capataz, e o tribunal, a casa do martírio. A sentença ou o acórdão é um trabalho intelectual que exige múltiplos recursos do saber jurídico e interdisciplinar. E nem sempre pode ser contemplado em pouco tempo. O processo precisa amadurecer. É preciso amadurecimento, reflexão, razão, emoção, sensibilidade, estudo e parecer científico. Enfim, é uma decisão. Dê mais cisão, vai causar cisão. Jamais pode ser feito no afogadilho, na sofreguidão, no escuro, nas trevas densas das estatísticas que provocam altos índices de audiências nos jornais, revistas, internets, rádios e televisão. O Estado juiz não pode cair nessa esparrela. É a industrialização do caos no judiciário. A automatização dos mecanismos jurídicos nos levará à robotização do sistema judiciário. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Eu estava acompanhando aqui, deixa eu te mostrar aqui. Quero confessar aos membros da comissão que presidir estes trabalhos às vezes me reporta a experiência de uma montanha-russa. Tem sessão em que a monotonia da linha reta nos faz até repensar na função. Mas há sessões em que as descidas são tão emocionantes que nos faz crer que o corpo humano só tem um hormônio, a adrenalina. De maneira que hoje eu estou muito feliz com essa sessão, essa audiência pública. Ela, de certa forma, exerce a função de contraponto a muitas das ideias aqui expostas, de maneira que isso só reforça a legitimidade democrática que nós buscamos alcançar com os nossos trabalhos. Pela ordem de inscrição, vamos ouvir o professor e deputado Vicente Arruda. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores relatores, senhores expositores. Lembrando a Vossa Excelência, professor, que além dos 4, os outros 4 que expuseram estão conosco também para eventuais ponderações. Realmente, hoje foi uma reunião fora do comum, em que pesa o entusiasmo, de certo modo,
tom inflamatório do pastor, ele disse muita verdade, e que eu assinalo inicialmente a questão de que se abolir os recursos, quer se acabar com, no novo código, o sistema